Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos e estamos começando uma nova edição do programa. Você sabe, estamos no nono ano do programa Ciência em Movimento, falando sobre ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo de base tecnológica, empreendedorismo social. É um prazer ter aqui com a gente no programa A Ciência em Movimento. Hoje nós vamos conversar com um especialista na área de empreendedorismo e inovação, professor Francisco José Batista de Souza, professor da UF. A gente já vai falar com ele já já. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento. Você sabe, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e inovação. O nosso convidado é o professor Francisco José Batista de Souza, professor associado da Universidade Federal do Fluminense, a UF, na Escola de Administração, coordenador do Observatório de Tecnologia, Escola de Startup, diretor de incubadora de empresas de base tecnológica da UF, líder do grupo de pesquisa GEIP, Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, pesquisador associado, deixa eu voltar aqui, que eu perdi aqui a minha listinha, pesquisador associado ao Núcleo de Estudo de Inovação, Conhecimento e Trabalho, pesquisador associado da Triple Helix Research Group, do Brasil, pesquisador do CETICOPRA, da Sorbonne, Paris, é graduado em Engenharia Eletrotécnica pela Gama Filho, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Tem duas pós-graduação, uma em Sorbonne e outra em Lisboa, pós-doutorado, desculpe, né? Uma em Sorbonne e outra em Lisboa. Professor Francisco, é um prazer enorme ter aqui com a gente para falar sobre empreendedorismo e inovação. É um prazer enorme falar com o senhor, né, nesse momento que a gente está precisando muito resgatar a questão empreendedora e a questão da inovadora no interior do estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Márcio. É um prazer estar consigo e agradeço essa apresentação tão bem detalhada. Eu estou aqui para o que puder ajudar e para nós conversarmos a respeito desses temas que são muito interessantes, né, relacionados ao empreendedorismo. Fiquei sem o seu som. Vamos começar então do começo. O que é empreender? O que é empreender inovando?
Sempre foi uma forma muito simples. A empreender está ligado a um processo de organização, né, que é um ordenamento subjetivo, né. O ordenamento subjetivo, por exemplo, tem administração, é um ordenamento subjetivo, vocacionado, a vocação, o visionário, o político, são todos ordenamentos subjetivos. E o empreendedor também é um ordenamento subjetivo, né? Ele tem uma característica bem diferente do administrador, que ele está ligado à perspectiva de lidar com riscos, ele busca recursos, diferente do administrador convencional, que se não tem os recursos, ele não faz. Que o empreendedor tem essa perspectiva, né, de buscar os recursos, mesmo que ele não tenha nada, ele começa a construir um empreendimento. Hoje em dia a gente vê muitas universidades e até mesmo municípios criando incubadoras justamente para fomentar seu processo de inovação local. Qual o papel das incubadoras e das aceleradoras nesse ambiente de criação de empresas locais e inovadoras? A perspectiva é sempre, a incubadora é uma estrutura, é uma ferramenta para o desenvolvimento econômico, né? Então, a questão básica da incubadora ou outros tipos de estrutura é efetivamente fazer com que essas empresas passem o Vale da Morte, para que elas não sucumbam. 80% delas já termina antes. E as de base tecnológica, o problema é maior ainda, né? Então, o Vale da Morte é muito acentuado, são empresas que raramente ultrapassam, né? Elas vão à falência, os empreendedores desistem. Então, a função básica dessas estruturas é essa. Qual seria assim a diferença de ter uma incubadora numa universidade e uma incubadora num município? Aqui no caso de Maricá, a gente tem desenvolvido uma incubadora de base, que a gente chama de incubadora de demanda, né? E uma incubadora dentro da universidade. Qual o papel desse processo de uma incubadora dentro de um município? A gente fala muito, né, que os municípios precisam puxar a sua inovação localmente, e uma incubadora dentro de uma universidade. A incubadora dentro da universidade, ela tem um papel preponderante na busca da produção científico-tecnológica, de dar lugar à produção do conhecimento, mas transformar aquele conhecimento em algo que possa chegar à sociedade por meio do empreendimento. Ou seja, as pesquisas que muitas vezes são resolvidas em laboratórios, ou trabalhadas em laboratórios, que geram inventos, eles ficam paralisados naquele laboratório, se transformaram meramente num paper, alguma coisa. Então, a incubadora busca na universidade ações que basicamente tem essa direção. Seja qual for a área científica, sejam ciências sociais, sejam ciências da engenharia, ciências humanas, etc. Esse é um papel nas incubadoras universitárias. Agora, as incubadoras fora, elas têm também um papel de desenvolvimento econômico e trabalham questões sociais, demandas sociais, são importantíssimas. E elas fomentam, basicamente ligados a inventores, por exemplo. É importantíssima a incubadora dentro dos municípios, porque há inventores, há características importantes do desenvolvimento econômico que geram possibilidades de empregos e estruturas estratégicas para o desenvolvimento do município, ligadas, por exemplo, à questão de resíduos, etc. e tal. Então, ela tem um outro papel. Hoje tem uma dificuldade muito grande, que é justamente a de identificação desses empreendedores. A gente olha assim, às vezes todo mundo, parece que, acho que até um erro de certa maneira, é essa versão empreendedora assim, ao extremo, onde todo mundo pode empreender, e a gente sabe que nem sempre as pessoas podem empreender, né? Ou tem essa habilidade para empreender, ou tem que desenvolver essa habilidade para empreender. Quais são os mecanismos que existem para desenvolver essa questão empreendedora ou até para identificar se uma pessoa é empreendedora ou não? Eu senti muito isso quando eu dirigi a incubadora da Universidade Federal Fluminense. Nós tínhamos, em média, 160 atendimentos por ano, e nós trabalhávamos para que, se fosse um processo de ideação, isso se transformasse num desenho de uma organização, apoiávamos o desenvolvimento de um plano de negócios, de um planejamento estratégico, trabalhávamos com laboratórios, mesmo a questão crucial era, atendíamos muitos, mas muitos desistiam.
E nós percebíamos, ao longo do tempo, que uma parte deles não tinha essa característica de empreender. Muitas vezes era um imaginário que estava criado, ele vinha à incubadora com uma ideia ou com uma pesquisa de laboratório e queria empreender. Então, nós desenvolvemos, por isso, um mapeamento de competências que se transformou num algoritmo e que nós traduzíamos num formulário, num questionário. A partir dali, o algoritmo nos dava a ideia da resposta desse pretendente à incubação, como empreendedor ou como administrador, que características ele tinha. Então, olhávamos competências como lidar com risco, lidar com a incerteza, lidar, por exemplo, com planejamento, organização, controle, liderança, negociação, inovação e criatividade, e até a perspectiva de desenvolvimento e resiliência, que é fundamental. Então, essas competências nos permitiam enquadrar o empreendedor. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta para a gente falar um pouco sobre esses números, né? Já tem, parece que 1.070 respondentes sobre esse questionário e a gente queria conversar um pouco sobre qual o perfil que o senhor identificou nesse processo todo aí e quais são as conclusões que se chegou até o momento desse perfil empreendedor através dessa ferramenta. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00. É isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, hoje conversando com o professor Francisco Batista de Souza, na nossa pauta empreendedorismo e inovação. Professor Francisco, então, o senhor fez um processo de identificação, de diagnóstico, vamos dizer assim, para saber como aquela pessoa é uma empreendedora, ou se ela é mais empreendedora, se ela é mais administradora, e foram, até o momento, 1.070 respondentes desse questionário. E quais as conclusões que se chega desse pessoal, né, dessa comunidade que se diz empreendedora, vamos dizer assim, né? Que conclusões a gente chega no final das contas, né? São muito raros, Márcio. O empreendedor, né, dentro desses 1.070, esse mapeamento de competências, ele mostra, assim, lá no topo, em torno de 10 empreendedores, né, ideais.
né, que são caracterizadamente empreendedores. Agora, você tem uma leva muito grande de futuros empreendedores ou características muito conservadoras. Mas a maioria, o grosso dos respondentes, abaixo da média, não tem características como empreendedores, a maioria, são muito poucos. Os empreendedores que têm essa característica, essa gana, é em torno de 1%, efetivamente, desse trabalho todo. É por isso o mapeamento de competências. Quando chega uma estrutura empresarial montada, já uma organização, nós avaliamos as competências e ela não tem caráter restritivo. Na verdade, nós observamos, por exemplo, chega uma empresa que está se formando com 4 pessoas ou 5 pessoas. Nós avaliamos as competências para dizer, olha, você tem no grupo uma pessoa que tem uma tendência a ser um forte empreendedor. Mas, por exemplo, a maioria não é, e tem um que tem uma característica boa, que é administrativa. Ele tem um pé no chão para lidar com as coisas. Então, é uma empresa que começa a ficar bem formada, porque ela tem essa gana do empreendedor e, ao mesmo tempo, essa paixão, e tem a característica de pessoas no grupo que são de base, de pé no chão, administrativas, que conseguem conduzir a empresa, obter empréstimos, etc. E tal. Então, isso é muito importante para formatar a empresa. E nós fazemos a capacitação muito pontual, só naqueles requisitos de competência em que há uma fragilidade ou há uma carência. Então, são treinamentos ou capacitações muito objetivas. Então, assim, então, assim, em linhas gerais, a gente tem, assim, apesar de todo esse movimento empreendedor que nós temos aí, né, essa grande ação empreendedora, até de falar, né, para se empreender, para criar novas startups, no final das contas, nós temos efetivamente poucas pessoas, né, pelo universo aí de pesquisa, 1%, né, de pessoas que efetivamente que já tem a competência para ser empreendedor. O resto tem que ser trabalhado de alguma forma. Então, assim, dentro do papel de uma incubadora, esse diagnóstico é importantíssimo para você identificar exatamente aqueles que vão seguir adiante, né, e aqueles que vão apoiar esse empreendedor. E como é que esse processo de qualidade dentro da incubadora? Em que linhas ela... O mapeamento ele olha as competências, mas a questão crucial para a incubadora são os recursos, né? Obter consultoria, obter, né, orientação, significa uma demanda por recursos. Então, se você tem um agregado ou tem várias estruturas incubadas e percebe que há uma dificuldade muito grande em estruturar a organização ou efetivamente resistir às dificuldades, o mapeamento permite que nós possamos dar uma capacitação contínua. A Universidade Federal Fluminense faz isso, aí vem o fomento, que permite contratar consultores, o coaching, etc. E tal. Quais são os resultados que se obteve até hoje lá pela incubadora da UF com a aplicação desse método de diagnóstico de empreendedores? Aquelas que, né, os editais em que nós trabalhamos depois que foram selecionadas as empresas com a capacitação, essa capacitação orientou o trabalho o mapeamento de competências orientou o trabalho de capacitação, e nós vemos uma resiliência maior nas empresas que estão incubadas, uma seriedade maior em ter esse desafio, em trabalhar para a introdução mercadológica, que é uma coisa muito difícil. Né? O desenvolvimento de produto, isso funcionou muito bem lá, tem funcionado, e nós temos, nesses últimos editais, trabalhado com essa ferramenta. Hoje eu não dirijo mais a incubadora, mas faço a capacitação, o trabalho de mapeamento. Falando assim de incubadoras nos municípios, como é que esse processo de diagnóstico pode ajudar a criar um ambiente local, empreendedor e inovador? Como é que essas incubadoras com esse diagnóstico pode auxiliar nesse processo, no caso do município, por exemplo? Porque tem muito município que começa a se aventurar,
na área de empreendedorismo, de incubação, sem considerar outros aspectos, como, por exemplo, esse, saber quem é empreendedor de fato ou não, ou até do fomento, né? Sim. A questão dos municípios, ela traz uma questão de território, né? E, analisar, por exemplo, essas questões de fronteira, como funcionam, mas basicamente a questão crucial é que entender que o território ele é definido, delimitado em cima ou a partir de relações de poder, né? Então, isso se traduz em parâmetros como políticas, ou cultura, ou a própria questão econômica. Que falha, o empreendedor, ele entenda, por exemplo, a preocupação com o caráter disruptivo. Atender, por exemplo, uma demanda, ela funciona dentro de um ambiente já que vai sendo construído. Mas a perspectiva do empreendimento disruptivo é importantíssima, porque muitas vezes o município falha em compreender isso, porque ele tem tempos políticos de 4 anos. Então, uma estrutura disruptiva não é aquela que atende de imediato aquilo que o município quer tornar realidade. Mas hoje há ferramentas que permitem você trabalhar em conjunto essas questões. A atenção maior que tem que ser dada é quando há o caráter disruptivo, se preocupar com isso. Quando não há esse caráter disruptivo, ele vai atender muito bem, ele vai se estruturar muito bem e os riscos são menores. Então, quando eu olho essas questões, eu penso também no ambiente empreendedor. Ele tem que trabalhar a perspectiva de estruturação, onde ele olha a questão de incubadora, mas ele tem que pensar, por exemplo, em polos, que é muito importante, polos diferentes. Um polo ligado à área de tecnologia de informação tem uma característica. Um polo ligado à área, por exemplo, da biotecnologia tem outras características. Então, como estruturar esses polos para que o contato entre esses empreendedores acelere ou faça a reação, permita a estruturação das empresas. Outra coisa importante, centros de inovação ou parques tecnológicos, as próprias incubadoras e também escolas de startup, que são muito interessantes. Esse modelo, por exemplo, é um modelo que na cidade do Porto tem florescido muito bem ligado a essas perspectivas, né? São estruturas, né? Além disso, a socioconstrução. E isso é importantíssimo, porque se lida com o imaginário. Entender que há um imaginário relacionado ao empreendedorismo, mas que poucas pessoas ou poucas estruturas têm competência para a realização, ou seja, para a materialização desse imaginário, né? Outra questão importante, os grupos políticos. Isso faz parte de entender as políticas públicas, elas têm que estar muito claras, muito bem delineadas. E outra questão é a questão científica, né? A perspectiva de obtenção desse conhecimento também na área científica. Então, essa estruturação, esse ambiente tem que ser construído. Então, assim, então esse processo de construção desse ambiente não é algo imediato, é um processo que tem que ser nutrido ao longo de um tempo e fomentado com a perspectiva de longo prazo. Não se faz em 4 anos, né? Imagino que se faça aí um processo de continuidade, né? Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Suas orientações finais aí para quem quer empreender. Olha, eu sempre digo, particularmente em relação aos municípios, em relação às pessoas, eu digo, é aquela velha questão dos titãs. Tudo ao mesmo tempo agora e uma coisa de cada vez. É assim que se faz. Muito obrigado, professor Francisco. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Espero contar outras vezes com a sua presença aqui, né? Sempre que necessitar, estou à disposição, professor Márcio. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste, obrigado a você que acompanha o programa Ciência e Movimento ao longo desses anos todos. Até a próxima, um forte abraço. Tchau.